Desligue seu telefone celular e pegue uma caneta e papel. Você está prestes a descobrir como destruir o seu diabetes tipo 2. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Adriano Belletti. Eu tenho 51 anos. Tenho uma esposa e 2 filhos. E eu sou chefe de cozinha em um grande restaurante de São Paulo. Agora, vou compartilhar minha história com você e, honestamente, é um pouco embaraçoso. Mas vale a pena para ajudar você a se livrar de sua doença. Há alguns anos, eu quase perdi tudo. Eu já sofria de diabetes tipo 2 há mais de uma década. Eu sempre tinha que me preocupar com os alimentos que iriam aumentar o meu nível de açúcar no sangue. Imagine, eu me tornei um chefe porque eu adorava comida e agora eu estava preso a comidas sem graça e refeições chatas. Eu era um fardo para minha família. Eu estava com medo que meus filhos acabassem sofrendo também da mesma doença que eu. Todos os dias eu tinha que picar o dedo para testar o açúcar no meu sangue e então me dar injeções dolorosas de insulina. Eu estava gastando cerca de R$ 2.000 por mês em insulina. Eu tentei outros medicamentos para diabetes que meu médico recomendava, como metformina, Actus ou Amaryl. Eu esvaziei minha conta bancária e me sentia morto ao tomar estes medicamentos. Metformina e Actus me faziam sentir náuseas o tempo todo. Além disso, um estudo no New England Journal of Medicine ligava vários medicamentos para o diabetes a um risco 64% maior de ataque cardíaco ou morte por causas cardiovasculares. Mesmo quando eu passava uma semana na praia com a minha família, eu não conseguia relaxar, sempre se preocupando com o meu açúcar no sangue e se eu conseguiria voltar a tempo de tomar mais insulina se eu precisasse. Meu diabetes tipo 2 esvaziou minha carteira, destruiu meu corpo e tornou a minha vida miserável. Eu me senti preso. Você provavelmente já se sentiu assim antes, não é? Com medo de que seu diabetes tornasse sua vida cada vez pior, até que finalmente decidisse matá-lo. Mas, para mim, estava prestes a ficar ainda pior. Eu nunca vou esquecer aquele dia na cozinha do meu restaurante. Eu estava com pouco pessoal em um sábado à noite, o mais movimentado turno da semana. Meu estresse subiu além do telhado. Meu coração estava batendo acelerado e a cozinha estava mais quente e úmida do que nunca. Eu recebi o pedido de um prato. E então meus joelhos ficaram fracos. A próxima coisa que eu me lembro foi que acordei no hospital. Eu vi minha esposa e 2 filhos adolescentes sentados ao meu redor, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. O quarto cheirando ao líquido de limpeza, e eu ouvi o sinal sonoro constante do monitor cardíaco. Quando minha esposa viu que eu estava acordado, ela jogou os braços em volta de mim, então chamou o médico. Meu filho e filha olharam para mim como se estivessem assistindo ao seu pai morrer, e eu acho que eles estavam. O médico veio e explicou o que aconteceu. Você entrou em um coma diabético, disse o médico. Um coma de hiperglicêmica hiperosmolar não cetótica. Seu nível de glicose no sangue estava em 1174. Um dos outros chefes tinha chamado uma ambulância e alguns paramédicos e médicos do pronto-socorro tinham salvo a minha vida. Se eu estivesse sozinho quando isso aconteceu, eu estaria morto. O médico limpou a garganta como se ele estivesse nervoso em me dizer algo ainda pior. Como sua diabetes está tão avançada, nós vamos precisar amputar suas pernas. Eu agendei a cirurgia para esta tarde. É o pior medo de todos os diabéticos. Amputação. Não, disse a minha esposa. Absolutamente não. Sinto muito, insistiu o médico. Nós poderemos te dar mais 10 anos de vida, mas temos que operar imediatamente. Minha filha começou a chorar, enquanto minha esposa discutia com o médico. Eu me perdi em meus pensamentos. Amputação. E apenas 10 anos para viver. Eu não acredito nisso. O médico tinha que estar errado. Como eu iria sustentar a minha família? Eu não podia correr em uma cozinha do restaurante em uma cadeira de rodas. Eu gastaria meus últimos anos aleijado e inútil. Eu sentia meu futuro escuro e aterrorizante num caminho que eu não queria passar. Eu ainda não sabia. Mas se não fosse os fraudadores dessas 11 companhias farmacêuticas e médicos a prescreverem seus medicamentos, eu poderia já ter ouvido falar sobre este método natural para reverter a minha doença.
Era como se estivessem rasgando os meus anos dourados da aposentadoria e me roubando a chance de conhecer meus netos, destruindo a vida que eu tinha trabalhado tão duro para construir. Mas eu vou chegar a isso em um segundo. Agora, durante todo o tempo que eu estava pensando nisso, minha esposa estava discutindo com o médico. E acredite em mim, quando minha esposa fica chateada, ela tende a conseguir o que quer. Quando eu comecei a ouvir novamente, ela estava dizendo ao médico: de nenhuma maneira você vai amputar as pernas dele hoje. O prazo mais longo que podemos esperar para amputar é de 90 dias, disse o médico. Se esperarmos mais, será muito perigoso. Minha esposa fez um breve aceno, como se ela tivesse ganhado. Mas as lágrimas brilhando em seus olhos me disseram que ela estava com o coração partido. A semana seguinte foi a pior semana da minha vida. Sentei-me em casa, no meu sofá, assustado e deprimido. Minha família me tratou como se eu já estivesse morto. A minha filha dizia: "Eu te amo, papai", cada vez que ela passava. E meu filho ficou com raiva e não queria falar comigo. Ele não me entendia porque eu não poderia estar com ele sempre. Eu estava pronto para desistir. Mas então, um post no Facebook me salvou. Meu amigo compartilhou um artigo sobre um pesquisador de diabetes chamado Roy Taylor. Ele é um médico e professor de medicina e metabolismo da Universidade de Newcastle. Se você ainda não ouviu falar da Universidade de Newcastle, é na Inglaterra e é uma das universidades mais respeitadas do mundo. Lá no topo, como Harvard ou Oxford. Outras universidades veem Newcastle como pioneira em pesquisa de saúde. Seus professores e ex-alunos têm recebido inúmeros prêmios e medalhas por suas realizações na ciência e na medicina. Mais importante, eles já salvaram milhões de vidas por curar e prevenir doenças. E o Dr. Taylor estava bem ali. Sua pesquisa foi publicada em dezenas de revistas médicas, mudando a maneira como vemos o diabetes. A Universidade de Yale até tentou contratá-lo, mas ele se sentia leal a Newcastle. Alguns anos atrás, o Dr. Taylor havia enfrentado seu maior desafio: